Na economia, a coisa está indo muito bem, obrigado, pelo que parece, né, Nakagawa, até o momento. O IBCBR, que é tipo uma prévia do PIB, surpreendeu positivamente. Sim, o dado de abril que a gente conheceu mais cedo cresceu, mostra um crescimento da atividade econômica maior do que se esperava. Sinal de que quando as coisas na economia e na política andam nos trilhos certos, sem sinais ou ideias de república de banana, as coisas vão bem. E é isso que aconteceu nos números do IBCBR, Dana. A gente tem os números aqui. No mês de abril, então, o IBCBR cresceu 0,56%. O mercado financeiro estava esperando uma variação positiva de 0 a 0,20%. Portanto, veio mais que o dobro da expectativa. 0,20% era a previsão dos analistas ouvidos pela Reuters. E quando a gente olha ao longo dos últimos meses, é possível observar que a economia brasileira tem tido aí momentos de altos e baixos. Novembro teve uma queda mais expressiva, de mais de 1%. Foi um pouco da ressaca do pós-eleição, quando algumas das medidas adotadas ali no meio do ano passado começaram a ter o efeito um pouco menor. Mas, de fato, os últimos números têm ficado basicamente para cima, no positivo, e hoje, o dado de abril reforça a expectativa de que o PIB do segundo trimestre pode ser positivo, ao contrário das expectativas anteriores que apontavam para uma coisa mais perto do 0 a 0. E aqui no cantinho, a gente tem os dados do IBGE que mostram um pouco a composição. São dois indicadores diferentes, o gráfico é do Banco Central e o numerinho aqui do canto é do IBGE. Aqui no IBGE, a gente teve a evolução dos três principais indicadores. O setor de serviços teve uma contração de 1,6%, o varejo cresceu um pouquinho e aqui está a grande surpresa no mês de abril, enquanto a indústria teve uma queda de 0,6%. Depois de apresentar esses números mais cedo, lá o IBGE apresentar os números, o Banco Central apresentar esses números, muitos economistas refizeram contas e estão achando que o PIB do segundo trimestre, que estava com cara de ficar meio que no 0 a 0, talvez até uma ligeira alta, uma ligeira queda, pode ter algum crescimento ali talvez 0,20%, 0,30%. Esse é o número que começa a se ouvir depois desse dado de abril, que veio mais forte do que esperado. E o Lula está falando em mais de 2% de crescimento já. Está otimista demais ele, Sérgio Vale? Vem para cá, gente. A gente está aprendendo ele uma tarde inteira. Olha que alegria. Hein, Sérgio? Está otimista demais? Olha, Dani, esse PIB de 2% tá fácil da gente conseguir esse ano, viu? Ele tá virando piso, na verdade. Lembra que alguns meses atrás, o pico de crescimento que a gente poderia ter esse ano era em torno de 1%. De repente, a gente está falando de 2% de piso. Tem chance, de fato, de ser mais do que isso, e esse BCBR de abril que saiu agora dá um sentido diferente para esse PIB do segundo trimestre. Ele cresceu com muita intensidade por conta do agro no primeiro tri, havia uma expectativa de que por conta disso tivesse um efeito estatístico, você caísse no segundo tri, mas a sinalização é que o agro continua ainda bastante forte no segundo trimestre, ainda o terceiro trimestre pode continuar forte por conta especialmente de milho, e a gente vai ter um cenário que de fato o PIB está caminhando para surpreender ainda mais aí nas próximas divulgações. Sérgio, tem uma questão aí que está atrelada a PIB, etc. e tal, que é juro, né? O Lula está falando que o juro está começando a comprometer a capacidade da economia de engrenar, etc. e tal. O varejo entrou com tudo e, aparentemente, né, os bancos também, as empresas, estão tendo uma espécie de consenso aí de que está chegando a hora de derrubar o juro, alguma sinalização. Pesquisa do BTG Pactual está mostrando que 61% do mercado está projetando queda de juros a partir de agosto. Aqui a gente tem o resultado da pesquisa do BTG Pactual, então eles estão... O Sérgio ele e o AO de Justiça Seja Feita foram os primeiros. Matéria está em destaque no site da CNN Brasil. 30% dos entrevistados acreditam que a queda deve começar em setembro, né? A próxima reunião do Copom, segundo 79% dos participantes da pesquisa do BTG, acreditam que o comitê vai afrouxar o tom do comunicado, iniciando ainda o corte
corte aí de juros já no segundo semestre. Sérgio, justiça seja feita aqui, você foi precursor aí dessa previsão, digamos assim, de juro caindo aí já a partir de agosto. É o cenário que para você está cada vez mais claro mesmo, é isso? Eu acho que sim, Dani. Acho que é segundo semestre. Eu acho que a essa altura não dá para a gente, de fato, cravar que vai ser em agosto, né? A gente vai precisar ver na decisão da semana que vem do Banco Central como é que ele vai sinalizar. E eu tenho a impressão, Dani, que vai ser um pouquinho mais lento, tá? Ele vai sinalizar um afrouxamento, uma melhora da inflação agora. Eu ainda tenho a impressão que talvez seja mais para setembro que ele vai começar a cair a taxa, né? Mas eu acho que tem essa questão de que do segundo semestre não passarás, né? Eu acho que tem um cenário inflacionário muito favorável, o PIB que está crescendo é favorável para desacelerar a inflação, reforma tributária avançando, discussão de meta de inflação super bem equilibrada, bem levada. Eu acho que está tudo aberto para isso acontecer. Se vai ser em agosto ou setembro, eu acho que ainda está em aberto, mas tende a acontecer. Agora, o que não dá, e eu acho que não deveria ser o caso, o governo continuar pressionando e brigando tanto, né? O Haddad fez isso essa semana, o Lula continuou fazendo. Acho que não é mais questão disso. A gente sabe que vai cair no segundo semestre. Vamos focar no que precisa, e o governo precisa fazer agora, que é aprovar a reforma tributária e deixar o Banco Central fazer o trabalho dele no segundo semestre, que provavelmente é de queda de juros, sim. Maravilha, meu querido. Obrigada pelas informações.